Olá, me chamo Ítalo, sou professor da Rede Municipal de Teresina, pedagogo formado pela Universidade Estadual do Maranhão e especialista em Psicologia da Educação pelo Núcleo de Tecnologias da Educação do Maranhão, o EMANET. Nessa oportunidade, estaremos conversando sobre DOSVOX, a informática como ferramenta de inclusão social do deficiente visual. Para iniciar, devemos dizer que vivemos uma revolução tecnológica onde o mundo encontra-se interligado por redes digitais que nos envolvem num turbilhão de informações, que invade nosso cotidiano e que de forma direta ou indiretamente contribui para a nossa formação e atuação na sociedade. O presente trabalho que abordaremos agora, que discutiremos, é fruto de inquietações geradas pela constatação do fato de que a pessoa com deficiência visual, por não ter acesso a essa tecnologia, tem suas atividades sociais limitadas. É nesse intuito que apresentaremos a alternativa do DOSVOX como uma forma de inclusão digital dos deficientes visuais e possibilitar-lhes uma maior inclusão social. Vimos no sistema DOSVOX uma ferramenta de acessibilidade capaz de proporcionar uma maior inclusão social às pessoas com deficiência visual. Tais estudos, elencados e elaborados por nosso grupo de pesquisa, demonstram, ratificam aquilo que temos como pressuposto, de que a tecnologia digital pode contribuir como uma ferramenta imprescindível à inclusão social do deficiente visual, visto que possibilita ao mesmo tempo ao mundo da informação instantânea, bem como o uso das redes sociais e as demais oportunidades de relação e interação com o mundo globalizado que temos hoje. A abordagem do nosso trabalho inicia falando a respeito da informática no cotidiano social. Compreender a importância da informática na sociedade passa inicialmente pelo conhecimento do surgimento dessa ferramenta tecnológica. Segundo Morimoto, 2007, a origem da informática confunde-se com o surgimento do próprio homem e constitui a ciência da informática. Iniciaremos agora falando das novas tecnologias no contexto social. Compreender a importância da informática, bem como das novas tecnologias na sociedade, passa inicialmente pelo conhecimento do surgimento dessa ferramenta tecnológica. Segundo Morimoto, 2007, a origem da informática confunde-se com o surgimento do próprio homem e constitui-se a ciência da informática. Os primeiros instrumentos que o ser humano utilizou para efetuar cálculos foram os dedos das mãos, pois eles necessitavam apenas de realizar operações simples. Tal ferramenta era suficiente para a época. Porém, com a evolução da sociedade, o homem deparou-se com situações que exigiam cálculos cada vez maiores e mais complexos. É nesse contexto que a informática, enquanto nova tecnologia, nasce da necessidade do homem de realizar cálculos cada vez maior em uma rapidez ainda mais acentuada. E esta estava direcionada para o comércio, a indústria e principalmente para a indústria bélica. Apesar de ter sido criada com esse objetivo, hoje a informática está presente no cotidiano das pessoas e é aplicada nos mais diferentes setores, desencadeando uma verdadeira revolução tecnológica. Dentro de muitos setores em que a informática está presente, destacamos em especial a educação, que teve na informática um importante aliado. Basta observarmos os quadros, gráficos e tabelas publicados diariamente por jornais, revistas, revelando as transformações que a tecnologia tem feito na educação e ratificando no quão imprescindível é a informática para a educação nos dias de hoje. A utilização da informática na educação constitui apenas uma das possibilidades de utilização da informática que veio para contribuir com o desenvolvimento da humanidade, visto que a informática permite troca de experiências em um conhecimento maior de nossa realidade e de mundo. O uso das novas tecnologias por meio da informática configura-se um novo aprendizado, uma nova evolução tecnológica,
a qual nos possibilita uma visão mais ampla de mundo, no caso, com o uso da internet. Como diz Paulino, o mundo hoje encontra-se totalmente globalizado. A internet e os computadores servem para quase tudo que necessitamos no cotidiano. Inúmeros trabalhos podem ser facilitados com a ajuda dessa tecnologia, onde as antigas máquinas de escrever são substituídas por máquinas que fazem o trabalho de maneira mais rápida e eficiente. O número de pessoas que possuem computadores em sua residência se eleva a cada dia e seu uso marca um novo jeito de pais e filhos lidarem com a informação. Quando se aprende a lidar com computadores, novos horizontes se abrem na vida do usuário e garante assim o poder da educação que transforma de forma ilimitada. Esse mundo virtual pode fazer parte também do cotidiano das pessoas com deficiência visual, com alguma dificuldade visual, seja ela cega ou de baixa visão. Assim, os seus horizontes são potencializados. Haverá então uma maior interação com o mundo, visto que o cego, como diz Antônio José Borges, pode ter algumas limitações, os quais poderão trazer obstáculo ao seu aproveitamento produtivo na sociedade. E grande parte dessas limitações podem ser virtualmente eliminadas através de dois elementos: a educação adaptada à sua realidade e o uso das tecnologias para diminuir essa barreira. A informática, então, revelou-se tão necessária às pessoas e à sociedade que talvez seja ela a área que mais influenciou o curso do século XX. Diz Aranha que se hoje vivemos na era da informação, isso se deve ao avanço tecnológico na transmissão de informação e às novas facilidades de comunicação, que são ambos impensáveis sem a informática. Assim, podemos constatar que nas últimas décadas, diversos aspectos de nossa vida têm sofrido inúmeras transformações e certamente a informação e o avanço tecnológico foram e são decisivas nessa transformação. Basta relembrarmos que alguns anos atrás, eventos como a viagem à Lua, teleconferências, descagem entre dois continentes diferentes, retiradas de dinheiro fora do horário bancário, sofisticados exames clínicos, entre outros, não passavam de temas de livros e de filmes de ficção científicas, pensáveis apenas para um futuro bem distante. Hoje, porém, com os avanços dos computadores e o desenvolvimento das tecnologias da informação, tais prospecções futurísticas tornaram-se uma realidade cotidiana e com perspectiva de evolução a cada dia, pois os avanços e inovações nas áreas tecnológicas crescem a uma velocidade surpreendente, a ponto de nos envolver de tal maneira que, se estamos desligados do ambiente tecnológico, com todas as possibilidades de comunicação e interação, podemos assim dizer que estamos excluídos da sociedade, visto que a mesma encontra-se hoje completamente digitalizada. Daí a necessidade urgente de tornar essa tecnologia acessível a todas as pessoas, sem distinção alguma, e com o propósito maior de fazer dessa tecnologia uma ferramenta de inclusão social. Porém, a construção dessa sociedade inclusiva não é tarefa fácil, como bem destaca Sasaki, em 1997. Ele diz o seguinte, que a sociedade inclusiva é uma sociedade para todos. O conceito apareceu pela primeira vez em textos internacionais de 1990, durante a Assembleia Geral da ONU. Assim, faz necessário o reconhecimento de aparelhos sociais que facilite o acesso das pessoas de modo a garantir efetivamente essa oportunidade de inclusão. O item 2, abordado dentro da nossa pesquisa, fala, dentro desse contexto, de qual seria essa ferramenta que poderia garantir essa inclusão social. E para isso, detalhamos nesse segundo ponto o DOSVox, no item Conhecendo o DOSVox. Considerando assim, para essa abordagem, o contexto no qual viviam as pessoas com deficiência visual até o início dos anos 90, em que a forma de contato com a leitura e a escrita deles consistia basicamente de impressos em braille e fitas de áudio
com texto lidos em voz alta e gravado por pessoas que enxergavam. Havia, de fato, uma enorme barreira para o ingresso e a permanência das pessoas com deficiência visual nas escolas e nas universidades. Antes de existir a tecnologia dos leitores de tela em português, os cegos tinham que enfrentar barreiras da linguagem escrita como as normas visuais, pois somente outros cegos entendiam o que era escrito em braille, pelos primeiros, impossibilitando o intercâmbio de textos escritos sem a necessidade de mediadores e de leitura em voz alta. Uma sequência negativa do uso do braille e a dependência dos deficientes visuais em relação aos ajudantes, com o uso do DOSVox, essa barreira diminuiu, possibilitando assim uma melhor inclusão. O DOSVox é uma ferramenta que foi desenvolvida no Núcleo de Computação Eletrônica da Universidade do Rio de Janeiro e consiste em um sistema operacional o qual se baseia na síntese de voz e na navegação por teclado. Para a criação do DOSVox, não foi necessária a busca por tecnologias estrangeiras, pois sua base é de tecnologia puramente nacional, sendo seus hardware e softwares visual. A utilização desse sistema permite ao deficiente visual experimentar uma significativa independência, que seja para o trabalho, para o estudo ou para interagir com outras pessoas, e também seu uso fica acessível se comparado a outros sistemas convencionais. Através do seu uso, é possível observar um aumento muito significativo do índice de independência e motivação das pessoas com deficiência visual, tanto no estudo, no trabalho ou na interação com outras pessoas. O DOSVox foi criado utilizando tecnologia totalmente nacional, como foi dito. Os softwares, como o hardware, são projetos originais do Brasil e a sua complexidade é extremamente baixa, e todos com o intuito de atender ao cego, em especial no cenário brasileiro. A efetivação do projeto DOSVox não foi obra de uma única pessoa, mas de um grupo de pessoas que, ao seu modo, deram sua parcela de contribuição. Porém, dentro desse grupo, houve pessoas que tiveram um papel de extrema relevância e, por assim dizer, fundaram as bases desse projeto. A estrutura do DOSVox consiste, basicamente, em um sistema operacional no qual temos a interface com o usuário, o sistema de síntese de voz em linguagem portuguesa. O programa requer uma configuração mínima de instalação no computador, facilitando, portanto, que o usuário tenha um computador não tão atual e, mesmo assim, possa trabalhar normalmente com ele, conforme é apontado por Dias 2010. É possível fazer o download do programa gratuitamente. Atualmente, o programa está bem atualizado, deixando claro que é um sistema operacional e não um leitor de tela. Portanto, ele tem diferença no sentido de que tem seus próprios aplicativos, enquanto que os leitores de tela interagem com aplicativos do Windows. Conforme estatística mais recente, o número de cegos usuários do DOSVox no Brasil são 30 mil, ressalvando que ele agora é um produto livre, que pode ser baixado por diversos sites. A nova versão é a 5.1. Para nós, ele é uma ferramenta muito importante para a inclusão das pessoas cegas no espaço digital. Concluímos assim a importância da informática na sociedade atual. Da mesma forma, é indiscutível também a necessidade de a tornar acessível a todas as pessoas e, de modo especial, àquelas que apresentam a deficiência visual. O DOSVox apresenta-se como a proposta de inclusão digital das pessoas com deficiência visual e que, consequentemente, possibilita a essas pessoas uma maior participação e interação social, pois a utilização do sistema DOSVox pela população cega configura-se uma forma de superação de limites que a deficiência lhes impõe. O uso do DOSVox permite ao deficiente visual realizar atividades como ter acesso a informações digitais, uso de redes sociais, leituras digitais, entre outras atividades que, sem o uso da ferramenta tecnológica DOSVox, não lhe seriam possíveis executar de forma autônoma. Assim, constatamos que o DOSVox pode constituir-se uma eficiente ferramenta de inclusão social da pessoa com deficiência visual,
Porém, como dissemos, o sistema DOSBox é apenas uma ferramenta e para que ela seja acessível é necessário um esforço da sociedade e principalmente dos agentes governamentais no sentido de implementarem políticas públicas que assegurem aos cegos o acesso às ferramentas tecnológicas de acessibilidade. Esperamos que através dessa discussão, deste bate-papo, tenha ficado claro a importância do DOSBox na inclusão da pessoa com deficiência visual. E assim, acreditamos estar contribuindo de maneira tal de que tais pesquisas, quando lançadas para discussão, podem motivar outras pessoas a gerirem ações que possam melhorar a condução com a inclusão das pessoas com deficiência visual. O nosso muito obrigado e agradecemos a sua atenção.